Fala, mente brilhante, tudo bem com você? Espero que você esteja muito bem. Meu grande amigo, você não veio nesta vida para simplesmente vagar sem nenhum propósito. Não, de jeito nenhum. Você tem um propósito e sua vida precisa alcançar o seu maior potencial. Você precisa encontrar seu propósito na vida e chegar ao seu maior potencial. E um dos grandes desafios que a gente tem, que tem tudo a ver inclusive com os estudos, mas não tem a ver somente com estudo para concurso, estudos de modo geral, tem a ver com a vida, com os propósitos de vida, é saber administrar o tempo que a gente tem. Como disse um grande filósofo, Sêneca, há mais de 2000 anos atrás, nesse belo tratado aqui que se chama Sobre a Brevidade da Vida, ele disse que a gente não tem propriamente uma vida curta, mas que a gente desperdiça uma boa parte dela. Olha, quase certo que se eu te perguntar, ou para a maioria das pessoas, o que impede você de alcançar seus objetivos, ou de alcançá-los pelo menos de maneira mais eficiente, mais rápida, a maioria das pessoas vai dizer que o principal obstáculo é a falta de tempo. E aí eu tenho uma notícia para você que é um pouco desanimadora, mas ao mesmo tempo ela é animadora também. Que é que a maioria de nós não dispõe de todo o tempo do mundo, né? A gente sente, na verdade, que a gente tem pouco tempo. Mas se a gente souber administrar um pouquinho melhor nosso tempo, a gente vai sim conseguir usar melhor esse recurso tão precioso que a gente tem e usá-lo de uma maneira a tornar a nossa vida melhor, a nos tornar uma pessoa melhor e tornar a nossa vida realmente mais significativa, né? Então esse vídeo aqui eu quero falar com você sobre algumas coisas que você precisa fazer para evitar a perda de tempo, para definir prioridades e finalmente sentir que você tem tempo para realizar as coisas que você deseja realizar. Então, a primeira coisa, meus amigos, uma das coisas que eu percebo que falta muito nas pessoas é conhecer um pouco melhor a própria vida, o próprio ritmo de vida, o padrão que a pessoa tem de usar o seu tempo. Então, assim, a maioria das pessoas reclama que não tem tempo, mas eu tenho certeza que uma pequena parte, talvez você esteja incluído na maioria, uma pequena parte que consegue realmente olhar para a sua vida e identificar o modo como usa o seu tempo. Eu acredito que talvez você ainda não parou para fazer isso. E esse é um grande problema, porque quando a gente para realmente prestar atenção no modo como a gente utiliza o nosso tempo, a gente percebe que, como disse o Sêneca, a gente desperdiça uma grande parte da nossa vida com coisas que têm pouco valor, com coisas que têm pouca importância, assim, que têm pouco a ver com os grandes propósitos e as grandes prioridades que a gente tem. Então, o primeiro convite que eu queria fazer para você é o seguinte: para um pouco para avaliar, para identificar o seu padrão de uso do tempo. Começa a prestar atenção e assim fazer um diagnóstico de como é que você usa o seu tempo no dia a dia. Então, para isso, assim, você vai precisar fazer um pequeno esforço de consciência, que é observar o quanto de tempo que você acaba jogando fora, né, por planejamento ruim ou simplesmente por fazer atividades que têm pouco valor no seu dia. E aí o que eu aconselho você a fazer? É você buscar fazer mesmo um diagnóstico disso, né? Se você quiser anotar isso em algum lugar, num caderninho, mas logo que você acorda de manhã, perceba o que você faz, quanto tempo você leva, quanto tempo você usa para fazer as atividades que você tem, se você começa o dia realizando as coisas que são importantes, ou você gasta tempo talvez, sei lá, acordando e já indo olhar o celular, passando um tempo ali respondendo mensagem, ou vendo a rede social, gastando um tempo que você não precisaria gastar, né? Em especial, as redes sociais, eu já falei sobre elas aqui, elas são assim um perigo enorme para o desperdício de tempo. Se você quer alcançar, hoje em dia, estou falando aqui século XXI,
Se você quer alcançar o seu maior potencial, seus objetivos de vida, as coisas que são realmente importantes para você, você vai ter que aprender a lidar com rede social de um jeito responsável, de um jeito inteligente, com controle mesmo. É porque assim, como eu já falei num outro vídeo, eu vou deixar esse vídeo aqui em algum lugar aqui no card, né? Onde eu falei sobre as redes sociais, elas são assim grandes vilãs do roubo do tempo, né? De furtar o nosso tempo de vida. Então presta atenção logo quando você acorda, presta atenção ao longo do seu dia se você fica a todo momento tentado aí olhar as redes sociais, presta atenção se você, quando entra para ver alguma coisa ali lá na rede social, seja lá no Instagram, ou se você vai olhar o YouTube, às vezes você vai ver um videozinho, às vezes você começa pensando que você vai usar ali só uns 5 minutinhos, uns 10 minutinhos, e sem você perceber, e o algoritmo tem tudo a ver com isso, você vai passando de um assunto para outro, de um vídeo para outro, e realmente, sem que você perceba, você passa ali 40 minutos, 1 hora e meia, né? E olha, isso aí para quem está estudando e para quem quer alcançar um objetivo é uma coisa muito danosa, assim, é uma coisa destrutiva realmente, né? Que traz assim um prejuízo muito grande. Então presta muita atenção, procura controlar a maneira como você usa esses dispositivos e a maneira como você usa as redes sociais, porque se você fizer um diagnóstico disso, você vai se surpreender, você pode fazer isso, e anotando, todo momento que você está usando a rede social, que você está usando, assistindo um vídeo lá no Instagram, ou respondendo uma mensagem, perceba o quanto tempo, quando você começa e quando você termina, e você vai se surpreender quando você somar isso ao longo do dia, quanto tempo se foi, e aí você se pergunta, você fez coisas lá que foram realmente úteis, que foram realmente produtivas para você? Você estava ali aprendendo alguma coisa, estava vendo algo que tinha a ver com os seus objetivos ou estava só navegando assim aleatoriamente? Então lembra, isso tudo é desperdício de tempo, tempo que, quando preservado, você pode usar para coisas muito mais importantes, você pode usar para estudar, e você se economizar pelo menos 50% ou 60% do tempo que você usa nas redes sociais, provavelmente você vai se surpreender e com quanto tempo você vai ter, e usando esse tempo para estudar, você vai fatalmente se aproximar muito rápido do seu objetivo, tá certo? Presta atenção também, além das redes sociais, no restante da rotina. Às vezes a gente desperdiça tempo com tantas coisas, né? Quando você vai, por exemplo, você tem ali tarefas para você fazer no dia a dia. E às vezes você vai perceber que você acaba fazendo tarefas que são repetidas, desnecessárias, você acaba fazendo idas e vindas em vários lugares, muitas vezes ao dia, quando se você se planejar um pouquinho melhor, você pode ir a algum lugar e já resolver várias coisas e assim salvar tempo, né? Por exemplo, às vezes você precisa ir colocar gasolina, precisa ir no mercado e precisa cortar o cabelo, sei lá, naquele dia. Então o que você pode fazer? Você pode tentar agrupar essas atividades, né? Então, sei lá, conversa em casa, vamos ver o que eu preciso no mercado, quais são as compras que eu preciso, fazer uma listinha para não ter que ir lá mais de uma vez. Aí eu já aproveito, vou passar no posto também, vou abastecer. Eu já marquei também, sei lá, procuro marcar lá para cortar o cabelo exatamente naquele horário que eu já saí de casa e vou usar aquele tempo. Olha, só aí você ter juntado algumas tarefas e você ter juntado ali algumas coisas que você tem para fazer, você vai ter salvo com certeza uma grande parte de tempo. E presta atenção em tarefas repetidas, coisas que você pode fazer mais rápido também, com mais eficiência, sei lá. Eu vou tomar banho e aí eu fico muito tempo tomando banho, por exemplo. Ou eu vou cozinhar e aí quando eu estou ali cozinhando eu acabo parando um pouco, realizando outras coisas, né, me distraindo. Então tem que prestar atenção nessas coisas, na distração, tarefas repetidas, e aí você faz um diagnóstico, né? Procura usar alguns dias da sua semana, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, para você perceber o seu padrão de uso do tempo. E aí você vai identificar
vários momentos e várias situações que te levam a perder o seu tempo de forma desnecessária. E essas coisinhas, assim, não é para você se sentir mal com isso. É para você enxergar o seu padrão, enxergar como você está se comportando, qual é o seu comportamento e fazer correções. Então corrige, procura agrupar tarefas, reduzir tarefas que são desnecessárias. Rede social, que é um foco muito importante, procura reduzir o tempo que você usa, determinar períodos em que você vai usar e por quanto tempo e com quais propósitos, né? E aí você vai ver que você vai começar a mudar esse padrão. Então essa é uma primeira coisa. A outra coisa precisa planejar o seu dia, planejar a sua semana. Se você tem um grande propósito, você precisa encaixar esse propósito na sua vida. Se você está estudando para concurso, você precisa realmente colocar o estudo na sua vida, no seu dia a dia. Para isso, meus amigos, olha, tem uma coisa que se chama agenda, né, que as pessoas parece que não usam, né, mais. E aí vivem uma vida um pouco aleatória. Não precisa ser, obviamente, uma agenda como essa, né, uma agenda física, mas pode ser uma agenda mesmo no seu dispositivo, no computador, não importa. Mas é preciso fazer um planejamento e ter uma agenda. E como é que se organiza essa agenda? Você vai começar das coisas mais importantes para as menos importantes, de modo que aquelas que realmente não são importantes podem ficar de fora. Como é que você faz isso? Você, primeiramente, vai colocar na sua agenda do seu dia a dia aqueles compromissos que você não pode mudar. Então, por exemplo, se você trabalha, você não pode deixar de trabalhar. Então você precisa anotar, sei lá, se eu trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde, então eu vou colocar isso ali, esse período está preenchido. Eu não disponho desse tempo. Assim também outros compromissos, né, se eu tenho consulta médica, acompanhamentos que eu faço nesse sentido, que tem a ver com a saúde ou coisa assim, que eu preciso colocar, porque eu não posso simplesmente deixar de fazer. Então vamos lá, primeiro você coloca os compromissos que são, não tem como mudar. Aqueles compromissos que são fixos e eles fazem parte da sua vida e não dá para você negociar. Colocou isso? Qual é a próxima coisa que você vai colocar na sua agenda? Olha, presta atenção, porque isso é muito importante. A próxima coisa que você vai colocar na sua agenda não são o lazer, não é o lazer, não é fazer uma academia, não é jogar um futebol, não é aprender um hobby, não é o dia da semana que eu vou pro happy hour, não é nada disso. O que você vai pensar agora é no seu objetivo de vida. O que você quer alcançar? E aí você vai colocar isso como prioridade na sua agenda, no seu dia a dia. Então, o que você vai fazer se você está estudando para concurso? Você vai colocar lá os dias que você vai estudar para concurso e quais horários. Então, se eu dei um exemplo, eu trabalho das 8 até as 5, eu posso acordar mais cedo, pensar ali no tempo que eu vou gastar, ser eficiente ali para tomar um banho, o café da manhã, sei lá, acordo às 6 horas, até 6h30, 6h40 eu consegui resolver tudo isso, e eu posso estudar das 6h40 até umas 7h30, das 7h30 eu preciso parar porque preciso ir ao trabalho, por exemplo, estou dando exemplos, né? Aí você imagina que você tem um horáriozinho no meio da tarde que é livre, você vai colocar essa 1 hora lá, por exemplo, de estudo, não para fazer outras coisas, não para gastar esse tempo com bobagem, não para gastar esse tempo ali na rede social ou qualquer outra coisa, não. 1 horinha ali à tarde para estudar. À noite eu preciso estudar, quero estudar, chego em casa às 5, quero começar a estudar às 6h30, vou estudar das 6h30 até às 8h30, por exemplo, e vou ter mais 2 horas de estudo. Legal, então você colocou aquilo que tem a ver com o teu propósito de vida. E aí, o que resta? Resta as outras atividades que você quer fazer e que são importantes também, que também são saudáveis, e você vai encaixar nas outras, naquilo que sobra. Então aí é o tempo para você ver quando você vai poder fazer um esporte, quando você vai fazer uma academia, quando você vai para o happy hour, quando você vai encontrar os amigos, Mas olha, e essas coisas, quando a gente tem um propósito de vida, elas têm que vir depois, elas têm que fazer parte do que... É simples, você coloca primeiro as grandes pedras, você coloca as pedras grandonas dentro do frasco da sua vida,
e você põe aquilo lá, que são as coisas que você não tem como negociar, que fazem parte de manter a sua vida. Você vai colocar também depois as suas grandes prioridades e objetivos, e as pedrinhas, aquelas outras coisas da vida, elas vão encontrar o seu lugar e elas vão se encaixar, tá bom? Então, procura fazer isso, salva o tempo da sua vida e bom, lembra que o tempo é um grande recurso que você tem e usando bem, administrando bem e com organização, você vai conseguir chegar nos teus grandes objetivos de vida. Lembra do que Sêneca falou para nós, né? E eu gostaria de terminar com uma citação dele aqui, né? Ele dizia assim: não temos exatamente uma vida curta, mas desperdiçamos uma grande parte dela. A vida, se bem empregada, é suficientemente longa e nos foi dada com muita generosidade para a realização de importantes tarefas. Ao contrário, se desperdiçada no luxo e na indiferença, se nenhuma obra é concretizada, por fim, se não respeita nenhum valor, não realizamos aquilo que devíamos realizar. Sentimos que ela realmente se esvai. Então, que isso não aconteça com você, seja o Senhor do seu tempo, e assim será também o Senhor do seu destino, da sua vida. Deixa aqui nos comentários como é que você tem lidado com o tempo, e se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa aqui nos comentários, comenta, e deixe sugestões aqui de como a gente pode usar melhor nosso tempo. Nos falamos nos outros vídeos. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.